Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Mais um programa Canal do Trabalhador na tela da sua televisão. Semana tumultuada, greve dos professores em continuidade, greve de fome de enfermeiros, queda de comandante-geral da Polícia Militar, queda de secretário de Estado e mais um balaio de denúncias na Operação Monte Carlo. Mas o assunto é trabalhador e advogado também é trabalhador. Conosco, Francisco Caputo, presidente da OAB do Distrito Federal. Bom dia, presidente. Bom dia, Raul. Prazer estar aqui contigo no Canal do Trabalhador. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui. Eu disse que advogado também é trabalhador, né? A OAB conseguiu agora um êxito muito grande, aprovou na Câmara Legislativa uma lei que estabelece o piso salarial para o advogado empregado. É isso mesmo? É exatamente isso. O advogado é um trabalhador e um trabalhador extremamente exigido. Nós não temos horário, nós não temos dias da semana, porque as violações aos direitos não tem hora para ocorrer. Pode ocorrer de madrugada, no início da noite. Geralmente é madrugada, né? E geralmente é madrugada, e nós temos que correr atrás de uma liminar, às vezes trabalhar finais de semana. Então eu tenho muito orgulho de representar essa classe, porque o advogado é um trabalhador e um trabalhador que merece o reconhecimento da sociedade. A Ordem teve a coragem de enfrentar esse tema, Raul, porque havia uma exploração muito grande do trabalho do advogado, especialmente aquele advogado que estava ingressando no mercado de trabalho, né? Ele se via absolutamente solto, abandonado, né? E à mercê das ofertas de emprego que lhe proporcionavam um ganho quase irrisório, né? A Ordem, então, depois de uma ampla discussão, submeteu ao governador um anteprojeto para estabelecer, pioneiramente no Distrito Federal, o piso salarial do advogado. Já existem leis semelhantes em outros estados ou é inédita essa? Não, outros 3 estados da federação possuíam leis que adotavam o piso salarial. Aqui no Distrito Federal nós fomos os primeiros a ter coragem de enfrentar esse tema, submeter ao governador de estado e ir defender na Câmara Distrital. O que exatamente prevê a lei? Qual é o valor do piso? Como é que isso vai funcionar? Hoje, nenhum advogado que trabalhe mais de 4 horas pode receber menos do que R$ 2.100. Esse é o piso que foi estabelecido. Mais ou menos uns 3 salários mínimos e meio. 3 salários mínimos e meio. Alguns vão dizer que o valor não é o ideal, e eu concordo. Está longe de ser o ideal, mas foi um primeiro passo. Pelo menos temos um piso a partir de agora. Temos um piso e demos um passo decisivo para, a partir de agora, criar condições para melhorar ainda mais a remuneração do advogado em início de carreira. Que maravilha. Isso partiu de uma resolução do Conselho da OAB e depois foi submetido ao governador. Exatamente. E à Câmara Legislativa. Exatamente. Nós fizemos uma ampla discussão, fizemos pesquisas de mercado para também saber quanto que o mercado aguentava pagar para o advogado, porque também não adiantava a gente colocar um piso de R$20 mil e ocasionar o desemprego e a informalidade da relação de trabalho. A lei já está em vigência ou há um vacácio legis? Não, a lei entrou em vigor na data da sua publicação, dia 6 de fevereiro de 2012. Meu aniversário, por coincidência. Olha aí, uma bela homenagem a um grande advogado da nossa capital. Que maravilha, sinto-me lisonjeado. Presidente, falando em mercado de trabalho, em emprego para advogados, a sua gestão tem sido marcada pelo apoio ao advogado em início de carreira, né? O que a OAB tem feito e que tipo de respaldo, de ajuda o advogado iniciante pode buscar na Ordem? Olha, desde o início da nossa gestão, Raul, você é testemunha disso, nós queríamos que a advocacia fosse uma opção concreta de exercício profissional aqui no Distrito Federal. Nós temos uma vocação para o serviço público. O serviço público exerce uma força de atração muito grande para os bacharéis e os advogados em início de carreira. Mas nós queríamos que a advocacia fosse uma opção concreta e fizemos de tudo para dar essas condições de trabalho para os advogados. Nós, além da lei do piso salarial, que já dá um alento e um respaldo para o advogado ter uma remuneração minimamente justa, nós estabelecemos um banco de currículos muito mais dinâmico, com uma espécie de rede social, né? E as empresas, os escritórios e os próprios advogados têm condições... Tem buscado talentos nesse Tem buscado talentos,
tanto estagiários como advogados. Nós também fizemos uma parceria com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, oferecendo durante 2 anos inteiramente grátis um programa de gestão de escritórios de advocacia e acompanhamento de processos. Além disso, todo bacharel que é aprovado no exame de ordem, ele recebe inteiramente grátis da Ordem dos Advogados aqui no Distrito Federal, e isso não tem mais em lugar nenhum do Brasil, é só em Brasília, um curso à distância, via internet, onde ele aprende a montar um escritório de advocacia, a gerir esse escritório de advocacia, a fazer o marketing desse escritório de advocacia, a cativar e manter os seus clientes, além de gerir os seus processos. Essa é a forma que a Ordem encontrou para dar condições para que o advogado de início de carreira aposte na advocacia, que é uma profissão extremamente dura, penosa, mas que no médio a longo prazo pode dar não só a retribuição pessoal de termos a consciência de ajudar na efetivação da justiça, mas principalmente o retorno financeiro pelo trabalho bem realizado. Voltando ao banco de talentos, banco de currículos, o advogado estagiário quiser usufruir de serviço, ele acessa o site da OAB, insere o currículo dele automaticamente, ele manda para algum e-mail, alguém vai fazer a inserção depois, como é que funciona? Olha, ele faz basicamente como uma rede social, inclusive ele pode importar os dados dele do Facebook, através desse nosso sistema. E a partir daí ele vai ter como se fosse uma rede, só que uma rede toda ela voltada para a área jurídica, com pessoas interessadas em troca de conhecimentos, de experiências profissionais, acadêmicas e principalmente oportunidades de emprego. O senhor falou, presidente, em advogados iniciando o escritório, construindo uma sociedade de advogados, começando a carreira dentro de um escritório de forma autônoma, de forma empreendedora, né? Eu, com 22 anos de advocacia, ainda tenho dificuldades, todos temos dificuldades, e eu acho que um grande obstáculo que nós temos é a questão fiscal, a questão tributária, né? Várias entidades, vários segmentos econômicos já conseguiram o Simples, tanto o local quanto o Simples federal. Existe algum pleito da OAB, seja no DF, seja a nível nacional, ou pode existir um pleito de sentido para que se aplique o Simples também à sociedade de advocacia? Existe sim, Raul. E você tem absoluta razão quando diz que até os escritórios mais fortes como o seu, os profissionais experientes, têm dificuldade com o nosso sistema tributário, que é muito intrincado. Realmente a gente tem que nos cercar de bons contadores e mesmo assim a gente ainda tem dificuldades em ter uma vida fiscal correta. E exatamente por isso o Conselho Federal tem feito gestões perante a Câmara dos Deputados para que seja aprovada com a maior rapidez um projeto de lei que trata da adoção do Simples para a advocacia. E olha, eu tenho certeza que esse projeto, que é apoiado integralmente pela Ordem dos Advogados que eu presido aqui no Distrito Federal, ele vai alcançar a maioria da advocacia. Todos nós poderemos nos beneficiar dessa adoção desse novo sistema, como o próprio nome diz, muito mais simples do que o que nós temos, e com isso facilitar a nossa relação tributária com o Estado brasileiro. Eu queria lhe fazer, presidente, um desafio em público aqui perante a nossa assistência, para que o ABDF, quem sabe, encampe uma luta de se criar uma emenda à Lei 8666, para que se tenha inexigibilidade para a contratação de escritórios de advocacia. Eu aceito o desafio porque eu entendo que você tem absoluta razão quando diz que contratar serviços de advocacia... De extrema confiança. Que é um serviço extremamente técnico, de confiança, através de pregão eletrônico, realmente é uma coisa inimaginável que a gente não pode admitir no nosso sistema legal. Eu também concordo, acho que há um aviltamento dos honorários, e isso atenta contra a dignidade da profissão, contra a dignidade do advogado, da OAB e fere de morte o nosso código de ética. Eu vou procurar nossa bancada federal, vou botar o nosso grupo de estudos, que nós temos uma comissão de relações institucionais, para elaborar um anteprojeto de lei e submeter um dos nossos parlamentares para que inicie a discussão desse projeto e dessa matéria, que é de extrema importância e relevância, não só para a advocacia do Distrito Federal, mas para a advocacia nacional. Maravilha. Presidente, falando agora em política local do DF,
Nessa semana nós assistimos à queda de um comandante-geral da Polícia Militar, uma queda de braço entre um secretário de Estado e um parlamentar distrital e a adoção de critérios políticos para a nomeação de cargos que são extremamente técnicos, cargos de alta capacidade, né? E enquanto isso, a violência aumenta dia a dia no DF, sequestro relâmpago, somos hoje campeões nacionais de sequestro relâmpago, um crime bárbaro que tanto medo, tanto terror causa na população. Como é que se houver a situação de se colocar critérios políticos e não critérios técnicos para a nomeação de cargos tão importantes de tamanha relevância? Eu vejo com muita preocupação, Raul. Eu acho que nós, na máquina pública, nós temos espaço para a colocação de políticos, mas algumas áreas, elas exigem técnicos, e técnicos altamente preparados. A segurança pública é uma delas. Mas eu quero crer e eu olho com bastante esperança para o futuro, para dizer que eu acho que nós viramos uma página que no passado representou essas nomeações por interesses políticos, como a que nós vimos há pouco. E quero crer que o governador teve uma postura bastante interessante, bastante republicana, ao privilegiar o aspecto técnico para a escolha não só do chefe da Polícia Civil, como do comandante da Polícia Militar. Eu acredito que isso vai dar para eles uma responsabilidade muito maior de gerir a segurança pública do Distrito Federal, que todos nós estamos vendo está alcançando números alarmantes e que merecia esse cuidado e essa preocupação do governo local para dar esse toque técnico para uma área extremamente técnica da administração pública. Presidente, falando um pouco agora da sua gestão, do seu mandato, eu vou lembrar que há mais ou menos 2 anos e 5 meses, nesse mesmo auditório, com outro cenário, nós fazíamos um debate entre os 4 candidatos à presidência da OAB-DF. E eu, na condição de mediador, olhava para os 4, sem revelar meu voto, meu apoiamento individual, mas eu dizia, olha, esse garoto, esse guri praticamente, né, o mais jovem de todos, e naquele momento era, com certeza, o que manifestava publicamente as melhores condições, de a maior aceitação popular dos advogados, né? Ele é muito garoto para assumir a OAB. E o senhor surpreendeu a todos nós, fez um mandato, está fazendo um mandato brilhante, né? Mas eu queria que, para os advogados do Distrito Federal, o senhor fizesse um balanço. Quais as maiores conquistas, o que mais hoje lhe dá alegria, satisfação, orgulho de ter realizado nesses 2 anos e meio praticamente, e se porventura há alguma frustração, alguma coisa que o senhor quisesse ter realizado e por alguma limitação não conseguiu fazê-lo? Raul, primeiro eu quero agradecer as suas gentis palavras em qualificar a nossa gestão como brilhante. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a OAB fez ao longo desses 2 anos e 4 meses de gestão. Voltando um pouquinho, eu me lembro muito bem daquele domingo de manhã aqui nesse auditório. E por isso que eu venho para cá com muita alegria, porque me traz ótimas recordações. Foi um debate bastante democrático, um debate do mais alto nível e onde a gente teve a oportunidade de mostrar para os advogados as propostas de cada um. Eu chego já no final da gestão, que se iniciou em 2010, com a sensação muito tranquila de dever cumprido. Nós fizemos praticamente tudo o que prometemos à advocacia. E o que me dá mais orgulho, que nós conseguimos colocar a Ordem dos Advogados do Brasil de novo num pedestal de importância social aqui no Distrito Federal. A Ordem, ela participa hoje ativamente da vida política e social da nossa cidade. Nós participamos ativamente da construção e consolidação do Estado Democrático do Direito, exigindo o mais amplo respeito às leis da República e do Distrito Federal, exigindo a apuração desses desvios éticos e punição para aqueles agentes públicos e políticos que tenham cometido esses eventuais desvios. Mas nós temos feito um trabalho social muito interessante, porque nós precisamos dar efetividade ao comando constitucional que diz que nós temos que ter uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais isonômica. A nossa gestão se preocupou muito com isso e nós temos feito um trabalho social
muito intenso e muito interessante na promoção da igualdade social aqui no Distrito Federal. É claro que a gente sempre fica com um gostinho de quero mais, de querer fazer mais. Nós tínhamos planos bastante ambiciosos para a Ordem que nós, infelizmente, não conseguimos concretizar. E eu digo especificamente a construção de uma nova sede, porque a nossa sede ainda é do início da década de 80, onde nós tínhamos uma realidade aqui no Distrito Federal de pouco mais de 3.000 advogados, e hoje nós formamos um exército... Difícil acesso, difícil estacionamento. Difícil acesso, difícil estacionamento. Nós hoje somos 37.000 advogados. E uma outra frustração que eu tenho, mas que eu ainda espero deixar ao menos encaminhado para entregar para o meu sucessor, é um clube do advogado efetivamente digno e que propicie o lazer do advogado e da família. O congraçamento da classe e o congraçamento da família do advogado, através da prática desportiva e das atividades sociais que um clube social pode proporcionar. O senhor falou em entregar ao meu sucessor. Eu posso ler o que isso vai fazer esse ano ainda ou vamos para a reeleição? Esses dois desafios me estimulam a continuar, apesar de um sacrifício pessoal que é dirigir uma entidade tão importante, tão complexa como a Ordem dos Advogados do Brasil. Os meus sócios de escritório, a minha família cobra muito a minha presença, mas eu me comprometi com a advocacia, eu me comprometi com a minha classe e eu tenho doado o máximo de mim para honrar esse mandato que me foi distinguido em 2009. E esses dois desafios me animam a seguir comandando a advocacia no Distrito Federal. Agora, obviamente, depende das decisões do grupo e da advocacia do Distrito Federal para ver se eu tenho condições e mereço mais um voto de confiança dos meus colegas. Com toda certeza. Obrigado, presidente, pela entrevista, parabéns pelo trabalho, que Deus continue a prodigalizá-lo. Eu agradeço muito, Raul, essa possibilidade de estar aqui no Canal Trabalhador, falando diretamente com os advogados e com os demais trabalhadores. Eu tenho o maior respeito por todos eles e, principalmente, de estar aqui na sua casa, que é uma casa sempre muito acolhedora e de um advogado que todos nós devemos nos espelhar pelas suas qualidades técnicas e éticas. Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo. É uma alegria para nós ver quando os conselhos regionais, as autarquias federais, conselhos de classe, passam a se envolver também na defesa, na luta dos direitos da categoria que elas representam, não apenas um tribunal para julgar, para punir ou coisa assim. E no próximo bloco nós vamos ver o Conselho Regional de Enfermagem promovendo uma greve de fome em frente ao Congresso Nacional. Greve de fome dos enfermeiros no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, estamos aqui em frente ao Congresso Nacional com o Fórum Nacional, o Movimento Nacional pelas 30 Horas, em defesa do Projeto de Lei 2295 da Câmara Federal, que estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais para os enfermeiros. E estamos aqui com os conselheiros do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, que, junto com várias entidades sindicais e associativas, apoiam esse movimento. E esses 3 enfermeiros que nós vamos conversar com eles agora, o Paulo, o Adriano e o Luiz, membros do Conselho Regional de Enfermagem, estão aqui há exatamente 30 horas fazendo uma greve de fome para chamar a atenção dos parlamentares. Paulo, bem-vindo mais uma vez ao programa Canal Trabalhador e agora um pouco mais magro do que na última, né? Com certeza, tem que fazer jus à categoria, nós estamos à frente do Conselho de Enfermagem, então nós estamos lutando para realmente que a categoria seja respeitada e tenha dignidade. Para esclarecer o pessoal de casa, Paulo, o regime de 30 horas semanais, isso é muito divergente nas várias unidades da federação, nos vários estados, e também entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a jornada já é de 20 horas semanais, né?
Isso, é um acordo de governo, 20 horas, tá? Não é lei. Nós estamos lutando para as 30 horas pelo PL 2295 para o Brasil inteiro. Dentre as categorias superiores na área de saúde, os enfermeiros são discriminados, os médicos já têm uma jornada reduzida de 20 horas, né? Como é que é isso entre as várias categorias da saúde? Isso, inclusive, recentemente, serviço social foi aprovado às 30 horas, tá? Serviço social foi, médico já existe a regulamentação para as 20 horas semanais e, inclusive, nós não estamos lutando só por enfermeiros, nós estamos lutando por uma categoria, auxiliares, técnicos e enfermeiros de todo o Brasil. Hoje, na iniciativa privada, são 40 a 44 horas semanais, é isso? Isso, e em algumas situações nós temos profissionais que fazem tripla jornada de trabalho e se destacando também entre esses profissionais mulheres, que têm os afazeres domésticos, têm os lares para cuidar também. Deixa eu falar um pouquinho com o Adriano, que o Adriano que também é conselheiro do Corém-DF. Adriano, primeira vez que faz greve de fome? Primeira, e era até necessário que eu estava já... Precisa emagrecer um pouquinho, né, Tchê? Até eu tô querendo aderir ao movimento aqui, apoiar vocês, rapaz. Então, vamos nessa, você já está com a gente. E, enfim, é o que o nosso colega está falando, nós estamos aqui na luta, não vamos recuar enquanto não houver uma valorização dessa categoria que tanto faz pela sociedade brasileira, no entanto ela não é reconhecida. Então é de fundamental importância que as nossas associações, que é o que está acontecendo agora aqui nesse momento, eles estão aqui apoiando a gente e nós vamos continuar até o nosso limite, o máximo que a gente puder ficar, para que sensibilize as autoridades que de fato aprovam essa lei, que essa lei ela não é um privilégio para a enfermagem. Outras categorias que já foram citadas já conquistaram. O porquê não a enfermagem? Nós somos 1.700.000 profissionais em todo o Brasil e, no entanto, não temos esse reconhecimento. Eu acho que não só pela jornada de 30 horas, mas como pelo um piso decente, um piso salarial, que também nós não temos aqui no Brasil. A enfermagem ela é desprovida, tem essa carência, ela não tem essa valorização. E eu acho que está mais do que na hora, a mídia sempre divulga muitas atividades da enfermagem, que acontecem erros da enfermagem. Isso que eu vou falar agora não justifica os erros que tem, mas ninguém sabe como é que é a vida de um profissional de enfermagem dentro do hospital. O sacrifício, né? O sacrifício, a dificuldade que ele tem. Muitas das vezes os profissionais de enfermagem, eles dormem até no chão, na cadeira lá, fazendo seu descanso. Eu acho que está na hora de mudar isso, enfim, é isso que a gente está tentando mostrar, que precisa ter mudanças para a enfermagem. 1.700.000 trabalhadores e trabalhadoras no Brasil inteiro que precisam ser valorizados. Mas nós estou vendo aqui hoje pelos cartazes, Paulo, tem várias entidades de outras categorias, outros segmentos apoiando o movimento também. Quem é que está participando desse movimento nacional? O Sindicato dos Enfermeiros, né, FNE, a CNTS, o sindicato também dos auxiliares e técnicos, temos o companheiro ali de Goiânia, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, né? E todas essas outras entidades aqui, doutor Raul, o COFEM, a ABEM. Então, é um fórum nacional que foi montado para que realmente a gente trabalhe junto dessa conscientização para que os parlamentares. E outra coisa, gostaria de ressaltar também, só estamos nessa luta também aderindo a essa manifestação de greve de fome, por quê? Porque a enfermagem ainda não aprendeu a valorizar o profissional de enfermagem, tá? E assim, tá passando da hora da enfermagem ter representantes, da enfermagem saber a importância desses representantes, o quão vão fazer a diferença na vida de todos os profissionais. Gostaria de lembrar também que nós estávamos em número de 4 aqui nessa greve e o nosso presidente está lá sendo atendido nesse momento no hospital de base, saiu daqui por volta das 15h30, saiu com hipoglicemia e com hipotensão. Tá? Então a pressão dele ainda encontra-se, nesse momento ainda está instável, com a pressão 10/3, está grave. E assim, nós não vamos abrir mão enquanto não venha. Foram chamado um grupo agora, foi chamado um grupo agora para o Ministério da Saúde. Então espero que realmente deem uma posição, porque senão nós não vamos sair daqui enquanto não tiver uma posição para a categoria de enfermagem, porque nós devemos isso em respeito aos profissionais que nós colocamos aqui ontem, 7.000 profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Perfeito. O programa Canal Trabalhador se solidariza com o presidente do Conselho Nacional de Enfermagem,
Dr. Wellington, ele que esteve aqui, saiu com o SAMU daqui para o hospital de base para ser atendido, para ser medicado. Mas, Paulo, me diga uma coisa, vale a pena esse sacrifício pessoal, essa exposição da própria saúde, da integridade física? Nós sabemos que hoje ou amanhã a Câmara não vai se movimentar, há um bloqueio na pauta, a pauta precisa ser desbloqueada. Esse movimento é mais para chamar a atenção da população, para mostrar para a população o problema da categoria, qual é o objetivo real de vocês e qual é a pretensão? Fica aqui até o SAMU vir buscar, enquanto a saúde aguentar, ou qual é a ideia? Enquanto a saúde aguentar, enquanto o SAMU vier buscar, enquanto a gente não estiver respondendo por nossos atos, tá? E em nome da categoria que nós decidimos aderir a essa greve de fome, porque nós não temos, como eu falei anteriormente, nós não temos representatividade, nós não temos de pessoas que cuidem de quem cuida, tá? A enfermagem está realmente refém dos parlamentares e assim, vai muito além de uma questão física, assim, estrutura física nós realmente não temos para, sabe Deus até que horas nós podemos aguentar, né? Então, assim, para que a sociedade também, os profissionais reconheçam essa importância desse movimento, dessa manifestação e venham realmente aderir, venham engrossar as fileiras para quando a gente chamar, realmente para fazer o diferencial na vida dos profissionais, na vida de cada um de nós. Maravilha. Adriano, pedi licença aqui. O Luiz dá uma chegada mais próxima aqui. O Luiz, esse garotão inseguri, como eu falo aqui, ele que ainda é estudante de enfermagem, não está trabalhando ainda, está estudando, mas já está aqui sacrificando a sua própria saúde em defesa de uma categoria a qual ele quer pertencer daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Luiz, por quê? O que te levou a você largar da faculdade, largar tudo, a família, e vir aqui se irmanar com os teus parceiros, teus futuros colegas, para reforçar esse movimento? Porque eu acho que desde o princípio eles estão lutando a favor da gente que está agora entrando na área, no caso, né? Então acho que é mais do que um dever ter alguém representando a base, que daqui a alguns anos, meses, algumas outras pessoas que estão formando, já possa aproveitar disso que a gente está lutando para conseguir, que é as 30 horas. E isso para o Brasil todo, que aconselhar os alunos, todo mundo que ainda está no início, a lutar para quando formar, conseguir um emprego, ter uma estabilidade melhor, condição de serviço melhor e que melhore para toda a área, que todo mundo acha que precisa na área da enfermagem. Maravilha, parabéns pela tua coragem, parabéns que apesar de toda essa juventude, de não estar trabalhando assim, estudando ainda, já ter essa coragem de engrossar o movimento. Que Deus ilumine vocês, que Deus ilumine os parlamentares, eu tenho certeza que essa luta de vocês vai colher os seus frutos, entendeu? E o programa Canal do Trabalhador estar sempre aqui para apoiar esses movimentos, para ajudar a abrir o espaço, dar tribuna, para vocês falarem, divulgarem as ideias, divulgarem os projetos, divulgarem os pleitos e as lutas de vocês, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, tivemos a oportunidade de estar junto com o Canal Trabalhador, tivemos anteriormente na luta também para conquistar aí a diretoria, o Conselho de Enfermagem, né? O Canal do Trabalhador, o Pampo Cerrado também nos apoiou. Então, muito obrigado, doutor Raul, mais uma vez, em nome da população de enfermagem, em nome de todos os profissionais de enfermagem do Distrito Federal e do Brasil, que nós temos várias pessoas aqui nesse momento, do Brasil todo, representando as várias entidades. Amém. Deus ajude vocês. Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida, gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, Canal do Trabalhador de volta, e hoje mais um assunto aqui que interessa a uma infinidade de trabalhadores do Distrito Federal. Conosco, Dr. Gilberto Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, CONTEC, confederação que representa todos os trabalhadores bancários e securitários. Bom dia, Dr. Gilberto, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Dr. Gilberto, nós temos ideia da importância no mercado, na economia brasileira, os sindicatos, federações que a CONTEC representa,
O senhor teria números? Quantos sindicatos mais ou menos? Quantos trabalhadores estão representados? Olha, nós representamos, na verdade, todos os trabalhadores bancários e securitários brasileiros. Os securitários giram em torno de 100 mil, posso pecar por alguma pequena margem aí, e os bancários giram em torno de 400 mil. 500 mil de trabalhadores, mais ou menos, né? Me diz uma coisa, e a gente tem visto, hoje em Brasília, a gente está vivendo aí alguns movimentos grevistas, né? E uma greve que incomoda muito a nós hoje em Brasília, a greve dos professores, que completou um mês nessa semana e não tem sinal, por enquanto, de ter um final feliz, né? Mas uma das greves que sempre incomoda muito a população é a greve dos bancários, né? Como é que andam as conversações, as negociações? A data base vem agora em agosto. Já se começou uma discussão com as empresas ou ainda não? Não, na verdade, veja, são dois aspectos. Primeiro que existem conversações permanentes, né? Então, Fórum de negociações. Independente de data base. Essas conversações, essas comissões de reuniões permanentes, elas continuam durante o ano inteiro, independente de data base. Agora, aquelas relativas às negociações coletivas referentes à data base, essas vão se iniciar ali por julho, às vezes até o mês de agosto mesmo. O que a gente faz? Nós devemos realizar congressos regionais, estaduais, regionais, a partir do final desse mês e início do próximo. Daí a gente tira as reivindicações dos bancários, porque nesse aspecto aí eu estou falando, são duas campanhas distintas. Uma é bancários, outra é securitários. Então eu tenho que falar primeiro de uma e depois de outra. Perfeito. Então, no que diz respeito aos bancários, a gente vai fazer os congressos a partir do final desse mês, início do próximo mês, congressos regionais, e depois dessas reivindicações extraídas nesses congressos, a gente vai fazer um congresso nacional, onde a gente vai ter que sistematizar, porque às vezes tem uma reivindicação, mas tem outra de outro lado, mas são parecidas, ou às vezes tem 3, 4 que são parecidas, tá? O público de vocês é um público bastante heterogêneo, que nós temos trabalhadores dos bancos estatais, bancos federais, alguns bancos estaduais que ainda existem, bancos privados e seguradoras, né? E aí as seguradoras, e nessa área de seguro, já a data base é final do ano. Então, a campanha, digamos, se inicia final do ano, aí pega janeiro, fevereiro, e, quer dizer, agora já estão se encerrando praticamente a campanha que começou no final do ano passado, relativa ao securitário. E a negociação é feita com quem? Com o FENASEG e FEBRABAN? Qual é a entidade que os representa? Os patronais. Os securitários, se diz. Securitários é com o FENASEG. Agora os bancários tem a FENABAN, né? Mas também tem os bancos federais com quem se negocia diretamente. Né? Me diz uma coisa, no governo Fernando Henrique Cardoso, o povo todo dizia, os sindicatos de uma forma geral, que os banqueiros foram sempre privilegiados e foi a categoria empresarial mais beneficiada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Tivemos um governo mais de esquerda, 2 governos Lula, e novamente o que o pessoal diz, que os banqueiros outra vez foram privilegiados. E os bancários, tiveram algum progresso, avançaram alguma coisa, conquistaram algo mais nesses 4 governos sucessivos? Não, infelizmente a gente não pode... No governo Fernando Henrique houve, você deve estar lembrado, os congelamentos de salários, os tais de reajuste zero. Os tais de reajuste zero. E, obviamente, houve perda para os bancários, né? Houve perda, inclusive no segundo mandato do governo Fernando Henrique, houve um enxugamento do número de funcionários do Banco do Brasil, do número de empregados da Caixa Econômica, em um quadro onde os funcionários estão sendo dispensados, onde há um plano de demissão voluntária, é difícil as pessoas, você mobilizar as pessoas para brigarem pelos seus direitos, para lutarem, no bom sentido, pelos seus direitos. As pessoas ficam constrangidas, ficam com medo, e claro que nesse período houve uma perda bastante significativa no que diz respeito ao salário. Perda essa maior nos bancos oficiais, nos bancos
do próprio governo. E perda parcial nos bancos privados. Assim, menor que dos bancos oficiais, mas também tão expressiva. Outra coisa, essa constante permanente... Isso aí, concluir, se me permite. Pois não, claro. É porque você fez uma pergunta nos dois governos, e eu falei de um. Só de um. No governo Lula, a expectativa dos trabalhadores era de recuperar, inclusive, essas perdas, coisa que, infelizmente, não ocorreu, o que frustrou um grande número de trabalhadores. Óbvio que no governo Lula foi possível digamos, a reposição da inflação e uma pequena recuperação daquelas perdas, mas uma pequena recuperação, né, que acho que deve estar em torno de 10%, 12% nesse período todo. Então, nós podemos... Comparado com uma perda acumulada, por exemplo, no Banco do Brasil e Caixa, superior a 50%. Então, o trabalhador, o bancário, hoje, ele recebe menos em termos reais absolutos, está mais pobre hoje do que estava há 15 anos atrás. Está mais pobre. O poder aquisitivo do bancário, no geral, na média, caiu. Caiu muito. Outra coisa, essas incorporações, fusões, extinções de vários bancos, né? A gente viu vários bancos saírem do mercado ou serem engolidos por bancos maiores, né? E essa constante permanente automação bancária, operações via internet, via telefone, cada vez precisando menos da interferência de um trabalhador na outra ponta, né? O senhor me falou que temos hoje 400 mil bancários. Esse número decresceu ao longo do tempo? Decresceu, isso já foi bem maior. Já tivemos mais de... Quer dizer, dependendo da época, tinha 1 milhão, tinha época que teve mais de 1 milhão de trabalhadores bancários. Então, o mercado de trabalho também enxugou bastante. Enxugou bastante. Enxugou o mercado de trabalho e diminuiu o salário. Mas são coisas um pouco distintas. Uma coisa, em decorrência da automação, o mercado de trabalho enxugou o número de trabalhadores. Deveria melhorar o salário, evidentemente, né? Deveria. Seria a consequência natural. Seria, mas não ocorreu. E um outro fator foi a política salarial adotada pelo governo Fernando Henrique, especialmente no segundo mandato do seu governo, que congelou o salário dos bancos oficiais, que aí, claro, favoreceu também para que os bancos privados dessem menos. Perfeito. Um dos pleitos da Contec no Congresso Nacional, me parece, ou junto ao Poder Executivo, é a modificação da remuneração das contas de fundo de garantia, né? Na verdade, né, isso nós apresentamos outrora, através do deputado Edinho Bess, uma proposta, e hoje já há outro deputado, eu não me lembro agora o nome, que também apresentou outra proposta no mesmo sentido, para melhorar a remuneração das contas vinculadas de fundo de garantia. Veja, a conta vinculada de fundo de garantia é a poupança do trabalhador. A gente não consegue ver razão para que ela renda menos do que uma poupança comum. Qual é o rendimento atual dessas contas? Hoje, a poupança comum, se eu chego lá, abro uma poupança, você também, que eu tenho livre movimentação, a hora que eu quiser eu posso movimentar, rende 0,5% mais inflação. Perfeito. A poupança vinculado do trabalhador, a conta vinculada de fundo de garantia, ela rende 6% ao ano. Portanto, a metade. Perfeito. Não é o juro acumulado mês a mês como é da poupança. Aliás, desculpe, 6% não, 3%. 3%. Ou seja, a metade da poupança. Exatamente, normal. Metade. E o pleito da Contec é que tem a mesma remuneração da caderneta de poupança normal. A gente não vê razão para que essa poupança do trabalhador, que fica presa e que ele não pode sequer movimentar quando quer, existe algumas regras. A não ser aquelas situações especiais, né? Situações especiais. Então não há razão para que ela renda menos. É verdade, até porque é um dinheiro a longo prazo e que o banco tem a disponibilidade dele e a certeza de que não haverá o saque ou a movimentação. Exato. O outro pleito é a questão do fim do fator previdenciário. Como é que anda isso?
Isso também é uma briga, uma luta em que a Contec não está sozinha, as outras confederações de trabalhadores buscam a mesma coisa. Veja, o que a gente defende é o fim do fator previdenciário, mas mantendo a possibilidade de aposentadoria por tempo de serviço sem limite de idade. Porque se você simplesmente tirar o fator previdenciário, hoje vigente, mas impor um limite, vamos dizer que você interponha 55 anos, e quem começou a trabalhar com 12, que alguns anos atrás era possível, aí a pessoa tem que trabalhar de 43 anos, né? Por que ela tem que ser penalizada? Não nos parece razoável. Então, a gente defende a extinção do fator previdenciário, porque esse fator, a gente não tem notícia de nenhum lugar do mundo onde ele funciona, onde ele seja aplicado. O objetivo alegado pelo governo na utilização desse fator era para reduzir ou para inibir as aposentadorias, não gerou esse efeito, né? E, pelo contrário, só prejudica o trabalhador, porque o cálculo do salário aplica, digamos, a fórmula matemática para cálculo aplica-se um fator para reduzir o valor do benefício. Perfeito. No bloco anterior, nós vimos uma matéria sobre o Sindicato dos Enfermeiros, Conselho Nacional de Enfermagem e um movimento grande nacional para regulamentar as 30 horas semanais para os enfermeiros em todo o Brasil, no setor público e no setor privado. Em termos de jornada de trabalho, qual é a jornada atual dos bancários securitários e existe algum pleito para mudar essa jornada? Veja, a jornada dos bancários é de 6 horas, então são 30 horas semanais. É o que os enfermeiros estão pretendendo. Nas pautas de reivindicações, nós temos apresentado uma jornada de 5 horas, dadas as características da jornada, as características do trabalho do bancário. Já os securitários fazem 5 vezes 8, 40. 40 horas. 40 horas. E também tem reivindicação para reduzir para 6 vezes 5, 30 horas. Me diz uma coisa, ações coletivas, demandas coletivas, nos TRTs, no TST, existe uma mais polêmica que a Contec esteja patrocinando? Veja, nós não vimos assim nenhuma polêmica. Uma das ações que a gente mais tem utilizado recentemente são as ações de protesto para evitar a aplicação da prescrição ou para interromper a prescrição de direitos dos trabalhadores. Explica melhor isso para nós. É o seguinte, se você faz hora extra, está trabalhando, você aposenta, todo período de trabalho. Trabalha durante 30 anos fazendo hora extra e não recebe, quando você aposenta ou se desliga da empresa, você só pode reivindicar os últimos 5 anos. Se a gente tiver com uma ação de interrupção prescritiva, pode alcançar mais de 5 anos, ou seja, vai ser 5 anos mais aquele período de vigência dessa interrupção dessa ação. Né? Isso seria uma ação coletiva da Confederação? Nós temos várias ações, veja, são ações coletivas, interpostas contra vários bancos, para interromper a prescrição sobre esse direito dos bancários. Outrora, a gente, para a solução de datas bases, para buscar, às vezes, uma solução negociada mais acelerada, até para evitar aquilo que você colocou, que é uma eventual greve mais demorada, a gente recorria ao judiciário, sempre consultando e observando a vontade dos bancários. Ocorre que, com a edição da Emenda Constitucional 45, hoje, para a gente entrar com dissídio coletivo, nós precisamos que o patrão concorde. E obviamente que ele não vai concordar, né? Ele não vai concordar. Então isso acabou inibindo, essa emenda inibiu essa atuação que era feita em benefício dos trabalhadores. Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Gilberto Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresa de Crédito, Contec. Dr. Gilberto, obrigado pela entrevista. Deus abençoe e leve um abraço
ao seu presidente e a toda a diretoria da Confederação. Ok. Muito obrigado. Pequeno intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, canal Trabalhador de volta, e agora um dos maiores trabalhadores da capital da República, um homem que já exerceu mandatos aí de presidentes de 8 ou 10 instituições ao mesmo tempo e sempre deu conta do recado, foi senador da República pelo Distrito Federal e muito nos orgulhou, deixou sua marca registrada em várias emendas parlamentares, em vários projetos seus, sob sua relatoria, e não causou vergonha, com certeza, a nenhum dos seus eleitores. Eu falo agora com o presidente do Sistema FEComércio e senador da República, Ademir Santana. Bem-vindo, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui com você e me dirigindo aos seus telespectadores. Doutor Ademir Santana. Fico honrado com todo esse seu vocativo aí a meu respeito. Não, se eu fosse ler o currículo de Vossa Excelência aqui, esgotaria o tempo do programa. Mas o senhor esteve à frente do SEBRAE por quê? 2 ou 4 anos? 4 anos. SEBRAE Nacional. SEBRAE eu fui Nacional. dirigente do SEBRAE Regional, presidente do Conselho do SEBRAE Regional no Distrito Federal, por um ano aproximadamente, e depois eu fui presidente do Conselho Nacional do SEBRAE durante 4 anos. Aliás, os mandatos eram de 2 anos. Também, no exercício do mandato de senador, eu achava que 2 anos a pessoa estava sempre pensando na próxima eleição. Havia uma reeleição. Eu alterei essa legislação no Senado para 4 anos. Os mandatos de conselheiros, de presidente dos conselhos, tanto nacional como os conselhos estaduais, agora são de 4 anos, feitos por nós como Senado. E hoje o senhor preside a FEComércio e é vice-presidente da CNC. Confederação Nacional. Sou um dos vices-presidentes. Um dos vices, né? Tem vários vices-presidentes, eu sou um deles. Doutor Santana, eu também sou comerciante, minha esposa tem loja de joias aqui em Brasília, e por várias vezes essa loja já foi vítima de assaltos à mão armada. E os comerciantes, os empresários de Brasília estão em pânico. Que leitura o senhor faz? Como é que se vê a situação desse constante crescimento, constante aumento da violência, sobretudo no plano piloto? Você sabe que esses dados são do próprio sistema de segurança do Distrito Federal. Ele tem mostrado um crescimento nos últimos 10 anos que é realmente assustador. Aliás, eu até fiz um artigo recente sobre isso, publicado na imprensa local, onde eu mostrava que os comerciantes estão de trás das grades e os bandidos estão soltos. Então, isso é uma coisa que inviabiliza, muitas vezes, alguns negócios. As pessoas pegam os seus investimentos, buscam as suas realizações, os seus sonhos, e falta a segurança pública, que é um dever do Estado. Na verdade, os comerciantes a cada dia gastam mais com isso, com equipamentos, com câmeras e até às vezes com segurança privada, o que é uma insegurança, porque nem sempre está preparado para o exercício dessa atividade, e o Estado se mostra leniente nessa questão. É assustador esse crescimento. Senador, permita-me continuar a chamá-lo assim. Nós temos hoje as polícias, tanto a civil quanto a militar, diz isso o governo, mais bem remuneradas do país. O governo faz propaganda hoje na televisão de aquisição de viaturas, aquisição de motos, helicópteros, uma série de coisas, armamento e equipamento e tudo mais. O que está faltando? É uma inverdade que se propaga na televisão, na mídia? Ou o que está faltando para corrigir ou para prevenir, para acabar com esse problema que tanto assusta a nossa população? Eu acho que são verdadeiras a questão da remuneração e até da qualificação do nosso policial. Falta efetivo, talvez? Eu acho, pode até ser, mas também eles dizem que não, que está dentro dos padrões internacionais o volume de policiais em relação à população. O que existe, na minha visão, é uma falta, eu diria, que parece que falta um entrosamento. Você veja assim, quantas vezes foram trocados a questão do comando da Polícia Militar.
Secretário de Estado da área da segurança, 2 vezes. O Comando Militar, acho que umas 4 vezes. A Polícia Civil, também umas 3 vezes. Teve até um caso de um deles que disse que saiu porque disse que o governador sairia. Exatamente. Seria preso. Sairia de Camburão. Aliás, uma afirmação esdrúxula. Tinha razões para ser demitido. Então, acho que falta aí uma continuidade de comando, uma escolha acertada. Parece-me que há uma dificuldade nessa escolha. Critérios mais técnicos e menos políticos. Exatamente. E parece que há pressões a forças policiais que fogem do comando de quem efetivamente tem que ter o comando, que foi escolhido pelo povo para isso. Então, é uma coisa que nós todos esperamos que, de fato, volte ou comece o novo governo. O novo governo, entre aspas, é o novo caminho. Né? Há necessidade disso. A população reclama disso e deseja efetivamente que isso ocorra. Eu diria que qualquer padaria, qualquer farmácia, qualquer verduraria que trocasse de gerente tantas vezes em um ano, certamente fecharia as portas e iria à falência, né? Quanto mais o sistema de segurança pública, onde as nossas vidas, a nossa segurança, a nossa tranquilidade dos nossos filhos, nossos netos, nossa família, está nas mãos de um sistema que muda de gerência, muda de comando, muda de chefia, tantas vezes em tão curto espaço de tempo. Aquilo que eu falei, a questão da continuidade e da frequência. Quer dizer, não há como você ter uma coisa equipada ou funcionando bem. Uma política estratégica, né? Uma política estratégica com tanta mudança dessa ordem, né? É preciso que se faça uma boa escolha, uma escolha acertada e que isso não sofra a solução de continuidade. Senador, eu queria que você falasse um pouco agora para os trabalhadores que nos assistem, uma coisa que nos causa e provoca orgulho também, entre tantas outras que o sistema FEComércio, sistema SENAC tem produzido para o mercado, é a faculdade SENAC, que está completando 5 anos, né? É verdade. Olha, isso me orgulha muito, que também foi criada por nós na nossa gestão. Quando nós assumimos, criamos, que isso é uma extensão. O SENAC tem cursos de pequena duração, média duração, cursos técnicos que variam entre 900 e 1.200 horas, e havia uma necessidade do mercado dos tecnólogos, que é uma coisa nova no ensino brasileiro. São cursos superiores, mas de curta duração, 2,5 e 3 anos. Nós temos 4 cursos. Quais são? Cursos de formação na área, tudo voltado para a área de comércio e serviço, ligado à área de tecnologia, outros na área de gerência comercial. Eu não sei assim, nesse instante, determina essa terminologia, mas são voltados para a área de comércio e serviço. Aliás, o SENAC é formação de mão de obra para comércio e serviços. Tem o SENAI, que é a área da indústria, o SENA, agricultura, o SENAT nos transportes, os serviços sociais autônomos. Isso preenche uma lacuna, como você sabe, esses serviços que vêm desde 1946 na busca de ajudar o Estado brasileiro na formação do trabalhador. Hoje, o Brasil desperta para isso, cresce o ensino técnico no Brasil e nós mantemos a nossa posição nesse nicho de mercado, formando gente para as nossas necessidades. E a faculdade SENAC existe em todos os estados? Não, existem 10 estados hoje no Brasil. Nem todos os SENACs têm a faculdade, mas já estamos em 10 estados. São Paulo foi quem iniciou, já tem muitos cursos em São Paulo e Rio de Janeiro. O senhor tem ideia de quantos alunos formamos por ano aqui no DF? Aqui nós estamos formando, formamos já 4.500 a 5.000 alunos nesses 5 anos. Processo seletivo. Nós temos, além desses cursos de tecnólogos, que aí é mais fácil, nós temos 6 ou 7 cursos de pós-graduação também voltado para a área de comércio e serviços. E o processo seletivo, existe uma espécie de vestibular? Existe um vestibular que normalmente tem mais ou menos o triplo do número de vagas, porque são faculdades que não é um negócio, não é uma coisa que nós visamos lucro, mas apenas atender às necessidades. E os candidatos têm que ser necessariamente comerciantes, comerciários? Não necessariamente. Porque, na verdade, o SENAC, diferentemente do SESC, o SENAC busca pessoas para serem inseridos no sistema, inserido no mercado de trabalho. Como nós objetivamos dar sequência, como eu disse, sequenciar cursos básicos, técnicos e cursos continuados, normalmente são pessoas que já passaram pelos cursos técnicos do SENAC e fazem um vestibular e dão sequência à sua formação profissional. Uma coisa que é bom esclarecer à população,
aos trabalhadores e trabalhadoras do DF, é que a faculdade do SENAC, em 5 anos de existência aqui em Brasília, ela obteve um conceito 4 do MEC, onde o máximo é 5, ou seja, ganhou um 8 redondinho. E né? não é a primeira vez. Todas as vezes que fomos observados, avaliados pelo MEC, sempre tivemos essa nota. Seria uma pretensão alcançar 5, mas o nosso objetivo é a nota máxima. O 8 está carimbado. 8, o nome 4, que representa o 8. Que representa o 8, exatamente. 80% de 5. Fala 4, o pessoal logo raciocina com o 10, né? Exatamente. Mas a nota máxima é 5, né? Senador, outra coisa, está ocorrendo agora nesse mês de abril a efervescência cultural, promovida também pelo Sistema FEComércio, pelo SENAC, pelo SESC. Pelo né? SESC, pelo mais o SESC. SESC. Né? O que está acontecendo? Quais são os eventos? O que vem por aí? O SESC tem uma sequência de eventos em Brasília, e nós temos umas 5 salas de teatro, 5, Gama, Taguatinga Sul, Taguatinga, Ceilândia, Presidente Dutra, 903, o famoso Teatro Garagem, né? 5 salas de teatro. E temos muitas salas de espetáculo, pequenas salas, aqui na 504. Isso é permanente. A programação, por exemplo, no mês de abril, ou ainda no mês final, no mês de março, início de abril, nós tivemos a presença de espetáculos. Um cantor, Luiz Melodia. Trouxemos Luiz Melodia na Ceilândia. A Ceilândia tem 4 anos, a unidade de Ceilândia, que é uma unidade monstruosa, grandiosa, que todos diziam que aquilo era um despropósito. Temos uma sala, um teatro lá de 500 lugares, 400 e poucos sentados, cadeiras. Nesse espetáculo, eu fui a Ceilândia, que estava lá o Luiz Melodia, deu mais de 500 pessoas. Então você não imagina o prazer que nós sentimos a ver aquela população que muitas vezes não tinha acesso a uma sala de espetáculo, assistir um espetáculo bem arrumadinho. Outra coisa que é bom dizer, que essa sala, ou todas as unidades do SESC em Ceilândia, por que fazer uma coisa tão maravilhosa assim? Nunca furaram uma cadeira. Não há, eles entenderam que aquilo não destrói. Aquilo era uma unidade que era uma coisa da cidade. Então, aquilo nos orgulha muito, porque nunca picharam, não estragam. Quer dizer, e vive lotado de gente, as piscinas, os campos de esporte, a academia, as salas de atendimento médico, odontológico, tudo isso é coisa que nos dá muito prazer a existência daquela unidade. No ano passado, 2011, 2.400.000 brasilienses tiveram acesso a eventos culturais promovidos pelo SESC. É como se fosse que toda a população do DF praticamente tivesse assistido a algum evento promovido pelo SESC. Senador Santana, parabéns pelo seu trabalho. Eu só queria chamar a atenção que nós temos um espetáculo. O programa é seu. Que tem mais de 10 anos, faz agora 10 anos, é o 10º ano, que é o Festinclau. Isso é um festival de palhaços. Quando é que acontece? Acontece nesse mês de maio. Este Festinclau começou, agora está no 10º ano, trazendo palhaços de vários países, junto com a FUNARTE. A gente faz um convênio com a FUNARTE. Pagamos isso tudo e agora, no 10º ano, nós vamos levar isso para as cidades satélites também. Sempre levamos. Então, 10 anos, faz parte do calendário cultural de Brasília. Vêm palhaços da Argentina, da França, de outros países, há uma frequência enorme. Muitas vezes isso passa despercebido, mas é uma clientela maravilhosa de crianças, pais. Eu já fui lá algumas vezes, não fui aos 10, porque às vezes estava fora, a Embaixada da França, outras embaixadas que participam disso. É uma coisa maravilhosa. Vai acontecer. Fantástico. Vamos divulgar aqui a data correta e o local depois. Senador, obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho e a nossa tribuna sempre à sua disposição aqui. Deixei de falar do Instituto FEComércio, de desenvolvimento dos empresários, mas tem tanta coisa. É muito assunto. É isso aí. E o tempo de TV é mais curto que tapa de anão, né? Obrigado, senador. Um abraço, mais sucesso ainda para o senhor. E o Canal Trabalhador vai ficando por aqui hoje. Um bom domingo, uma semana abençoada e até domingo que vem, às 11 horas aqui, se Deus permitir.